Ainda sobre a disputa da concorrência para a presidência do MPLA entre o Higino Carneiro e o João Lourenço, é que Higino Lopes Carneiro precisa trabalhar fortemente na base para ir para esta disputa muito mais acompanhado do que o presidente João Lourenço. Se o Higino Carneiro conseguir ter 65% a 70% dos membros em efetividade de funções, que é um trabalho aturado de base, essa moldura humana de apoio é que vai forçar a máquina da burocracia montada contra si a ceder. Se o Higino Carneiro conseguisse um apoio expresso, não dissimulado, não indireto, mas de forma direta, determinada, de 60% a 65%, se fosse possível, 70% da geografia do MPLA e dos recursos humanos do MPLA, então ele seria muito mais forte do que o João Lourenço. E nisto, a burocracia liderada pela Comissão de Mandatos, então poderia ceder, porque teria temor expresso dos militantes, membros expressamente a apoiar essa fortíssima candidatura. Este meu argumento surge na medida em que os instrumentos normativos internos do MPLA, os instrumentos diretores do MPLA, todos eles convergem para proteger a figura do presidente do MPLA em funções. Não existe nenhuma norma interna no MPLA sancionatória de forma direta contra o presidente do MPLA. Ou seja, se você tiver a oportunidade de ler de forma aturada o Estatuto do MPLA, você não vai encontrar nenhum vocábulo de forma expressa que diz que o presidente do partido é sancionado. Os artigos 36, por aí 37, 38, 39, 40 do Estatuto do MPLA, por aí fora, evoca alguns tipos de sanções contra militantes, mas militantes de base. Talvez naquele silogismo de que o presidente também é militante, poderia ser sancionado na perspectiva generalista, que é uma hipótese remota, poderia ser, mas de forma expressa, não existe nenhum artigo no Estatuto que diz assim: o presidente do partido pode ser destituído do cargo se incorrer numa prática A, B, C, D. Isto não existe no Estatuto do MPLA. O Estatuto do MPLA não pune, não consegue punir de forma expressa o seu presidente, o que significa que a sua redação e o seu espírito foram muito influenciados pelos próprios presidentes para se sentirem mais protegidos. Se o presidente do partido também tem o seu CAP, poderia ser o próprio CAP a lhe sancionar em primeiro lugar. Como se sabe, na prática, isto é impossível. Nem o CAP vai sancionar João Lourenço. Os órgãos mais importantes, centrais do MPLA são, em primeiro lugar, o Congresso, em segundo lugar, o Comitê Central, em terceiro lugar, é o próprio presidente do partido, em quarto lugar, é vice-presidente do partido e em quinto lugar, é o secretário-geral. Quando você visita as competências do Comitê Central, você não encontra uma punição direta do presidente do partido. Mas lá nas competências, o artigo 81, a sua linha M, ele disse que o Comitê Central pode deliberar sobre a suspensão do presidente, mas tendo em conta a subscrição dessa suspensão em 2/3 dos membros em efetividade de funções dentro do Comitê Central. E 2/3 a punir o João Lourenço é totalmente impossível se for alguma coisa intentada pelo pré-candidato Higino Carneiro. Neste caso, só se o Higino Carneiro tivesse um apoio de 70% das províncias de Angola, para ter certeza de que naquele universo dos membros do Comitê Central tem o apoio de 70%. Ali conseguiria alcançar esses 2/3 para deliberar a suspensão, por exemplo, do presidente João Lourenço.
Mas também tem um elemento importante. O próprio Comitê Central, nesse artigo 81, na linha M, que fala de deliberar sobre a suspensão do presidente, não menciona qual é a ilicitude, qual é a infração que o presidente possa cometer passível dessa suspensão. O que mostra que essa linha foi colocada só de forma simulada, de forma decorativa e simulada, para se pensar que existe uma medida sancionatória. Não tem praticidade, é abstrato demais. É abstrato porque a parte concreta de sanções está na Constituição da República de Angola, que por analogia, vou mencionar isso mais à frente, onde o artigo 129 da Constituição da República fala em destituir, mas o Congresso do MPLA não fala em destituir. O Comitê Central não fala em destituir, o regulamento não fala em destituir, todos os regulamentos não falam em destituir, assim como o próprio Estatuto não fala em destituir. Só o pré-candidato Higino Carneiro intentou uma ação através da Comissão de Disciplina, Ética e Auditoria do Comitê Central. Mas a Comissão de Disciplina, Ética e Auditoria do Comitê Central é um órgão que não tem o poder jurisdicional de sancionar, não sanciona. Ele tem o poder de emitir pareceres, não delibera, não toma decisões, não é autônomo. Portanto, o superior hierárquico que toma decisão na Comissão de Disciplina, Ética e Auditoria do Comitê Central é o próprio presidente do partido. O Higino Carneiro, a queixa que ele apresentou, se entrou pela Comissão de Disciplina, Ética e Auditoria do Comitê Central, eles vão dar um intervalo de 45 dias para analisar a queixa. Se eles acharem que a queixa é perturbadora, vão arquivar, não vão dar satisfação. Se eles acharem emitir um parecer, e não uma decisão, mas um parecer, este parecer vai ser encaminhado para um órgão imediatamente superior. E o órgão imediatamente superior é o próprio Congresso, que será em dezembro. E antes de se realizar o Congresso, o órgão imediatamente superior é o presidente do partido. Ou seja, a Comissão de Disciplina, Ética e Auditoria do Comitê Central tem que informar ao presidente do partido de que corre alguns trâmites aqui na comissão de uma queixa de irregularidades que você cometeu. Podemos fazer como? É já sabido que o presidente vai dizer, não, arquivem. Se formos também a ler com profundidade, com perfeito equilíbrio, no regulamento geral de organização e funcionamento de todas as estruturas de base, não existe nenhuma medida que pune o presidente. Quando formos para o regulamento geral que regula, rege as estruturas intermédias e nacionais, também não existe uma medida sancionatória. Se formos para o regulamento eleitoral, também não tem a sanção expressa contra o presidente. Se formos para outros regulamentos que tem, o manual do militante, o regulamento das estruturas no exterior do país, o regulamento dos comitês de especialidade, tudo isto converge para proteger o presidente, em nenhum momento contra. Se nós buscarmos uma analogia com a Constituição da República de Angola, no seu artigo 129, elencou um catálogo de números e alíneas, e que se o presidente infringir as normas previstas nesse artigo, pode ser destituído. Aquilo é expresso. Já as normas internas todas do MPLA em nenhum momento falam de destituir seu presidente. Isto significa a destituição do presidente tem que ser extra normas internas. Se o pré-candidato Higino Carneiro estiver acompanhado por 70% dos membros, ou seja, 15 províncias declararem apoio incondicional ao Higino Carneiro, como se fosse um baixo-assinado, está em condições de boicotar um Congresso. E essa força é tão avassaladora que pode alterar a máquina burocrática para lhe obedecer. Fora deste quadro, vai ser uma questão de formalidade, uma questão de simulações, mas os instrumentos internos não lhe protegem. Isso vai lhe remeter eventualmente ao Tribunal Constitucional, mas o presidente age como Santíssima Trindade, o Tribunal Constitucional também é dele.